Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer então um vídeo com as leituras da minha primeira parte de março. Quem não viu, em fevereiro eu comecei isso de fazer em duas partes, só para o canal não ficar tão parado durante tanto tempo e para eu falar sobre as leituras mais recentes, assim, mais frescas na cabeça. E aparentemente vocês gostaram, eu gostei, então estamos continuando. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as leituras que eu fiz entre o dia 1º e o dia 15 de março. Dia 15, aliás, foi meu aniversário. E é isso, vamos lá então. Li 2 livros nessa primeira metade do mês. O primeiro deles foi esse aqui, o Sabrina, do Nick. Gente, eu não sei falar o nome dele, desculpa. Drazo, enfim. Esse livro foi publicado por uma editora chamada Granta, que é do Reino Unido. E é a Granta que inventou a revista Granta, que a gente tinha ou tem no Brasil também. Eu não tenho certeza se a gente tem ainda ou não, mas enfim. Esse quadrinho aqui é um lançamento, é um quadrinho bem recente. E eu fiquei muito intrigada e comprei ele quando eu estava em Londres, porque ele foi indicado para o Man Booker Prize. E é muito legal, ele ficou entre os 10 finalistas da categoria geral do Man Booker Prize. É a primeira vez que um quadrinho aparece nessa lista. Eu achei muito interessante, e muito ousado e muito legal. E muito tá na hora mesmo de terem coisas assim acontecendo, né? Alguém deixou um comentário esses tempos aqui no canal que tá sentindo falta de quadrinhos, e é verdade, eu também. Como eu tô viajando e tal, e eu não podia trazer muitos livros, e a maioria dos livros que eu trouxe são relacionados ao mestrado, livro físico, eu tô dizendo. Eu não trouxe quadrinhos comigo. O único quadrinho que eu tenho, de fato, é esse que eu comprei durante a viagem já. Então, é isso, é por isso que eu não tô lendo quadrinhos. Eu vou ser bem sincera, eu tenho um leve preconceito de ler quadrinho no Kindle. Me falem se você já tem experiência com isso, como é que foi, se você tem algum quadrinho específico que vocês recomendam que funcione no Kindle. Mas, em geral, eu acho que vai dar ruim, então eu não tentei ainda. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o Sabrina. É um quadrinho que eu achei muito bom. Ele não é um quadrinho desses que a gente vai ler pela parte gráfica, digamos assim. Eu achei o desenho ok. Eu acho que o desenho ele é uma parte da narrativa em termos... A construção de quadros é muito interessante. O jeito que ele vai usar o quadrinho para construir a narrativa é muito legal. O desenho em si, em termos de qualidade de desenho, de ilustração, eu achei, assim, mediano, tá? Mas é que tem uns quadrinhos que chamam muita atenção por causa dessa parte estética. Eu acho que não é esse o caso. Eu acho que o caso aqui é contar uma história que é muito legal e muito importante, muito impactante. E discutir coisas e tal. E eu acho que o quadrinho, os quadros dele, eles ajudam a dar uma velocidade, um ritmo e uma perspectiva para a história que é muito interessante. O que a gente tem aqui é essa personagem chamada Sabrina. E esse aqui é aquele tipo de quadrinho que é um pouco difícil falar sobre ele sem dar spoilers. Então eu vou dizer uma coisa agora. Se você já tá pensando em ler esse livro, eu não veria essa parte agora. Eu gostei bastante do quadrinho, isso que você precisa saber. Eu achei uma leitura bem legal. E eu acho que ele toca em questões bem importantes da sociedade de hoje e tal. E é isso. Se você já tá querendo ler, eu acho melhor você pular. Se você ainda tá pensando, talvez continue aqui. A Sabrina, então, a personagem desse livro, ela tá... A gente conhece ela bem no comecinho, a gente tem uma cena dela com a irmã e tal. E depois dessa cena dela com a irmã, a gente começa a acompanhar um outro personagem. E no começo você fica, inclusive, pô, quando é que a Sabrina vai voltar, né? Essa coisa toda assim. E a verdade é que este personagem que aparece, então, depois, é o namorado da Sabrina e a Sabrina está desaparecida. Então a gente vai acompanhar o desaparecimento da Sabrina pela perspectiva de personagens que estão de fora. A gente nunca vai acompanhar exatamente o que aconteceu com a Sabrina em termos da tragédia que acontece ali com ela e tal.
a gente vai acompanhar meio que os efeitos colaterais disso, em parte na figura do namorado, muito na parte da figura desse cara aqui, que é amigo do namorado e vai receber o namorado em casa quando ele tá todo perdido na vida e tal. E um pouco pela irmã da Sabrina também, que é uma personagem que também vai aparecer com mais frequência. O que eu achei interessante, porque ele vai pensar essas questões dessas tragédias e dessa violência urbana, e é curioso, né, porque eu li isso antes das notícias de Suzano, mas pensar que esse livro tem tanta relação com o mundo e com a violência e com essas coisas de hoje que, né, já aconteceu outra tragédia desse tipo. E em Amsterdã também teve um tiroteio, enfim. Que é pensar nessa questão a partir do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas com esse círculo, mas não no sentido de as pessoas que fizeram a violência, mas as pessoas que eram da família de quem sofreu, das vítimas, assim. E eu achei muito sensível, porque é um quadrinho que tem pouco diálogo, é uma história que tem poucas falas. E o jeito que a ilustração dá conta, então, de fazer essa narrativa é muito interessante, porque tem todos o tempo do diálogo, o tempo do silêncio, assim, que eu acho que é uma coisa que o quadrinho faz bem e que talvez seja mais difícil fazer numa narrativa escrita mesmo, assim. Porque aqui podia estar escrito lá, o narrador diz lá, ficaram em silêncio depois disso. Aqui você tem 10 quadrinhos deles se olhando sem falar nada, né? O espaço que isso ocupa é muito interessante. O diálogo, ele é muito bom de retratar essas estranhezas nos diálogos, esses que as pessoas fazem assim no meio, coisas assim. Eu achei o quadrinho muito interessante mesmo em termos de construção narrativa. Vou ser sincera que o desenho me desempolga um pouco. Assim, acho que... Não sei se eu não entendi o estilo, galera que manja aí de ilustração e tal. Pode ser assim que eu, né, tenha perdido alguma referência ou alguma coisa. Eu achei assim meio sem graça, pra ser sincera. Mas acho que não atrapalha, pelo menos me desanimou um pouco no começo, mas depois que eu fui me encantando pela construção narrativa dele, fui entendendo a proposta dele, não foi uma coisa que me atrapalhou também. Então é isso. E o quadrinho entra também numa questão que eu achei muito interessante, que é um pouco a mídia, a paranoia, a questão das redes sociais e dessas bolhas e informação e tal, que eu achei muito interessante, como a gente às vezes esquece que a gente está lidando com pessoas e indivíduos e dramas e saudade e coisas assim, e transforma esses acontecimentos em umas outras coisas, sabe? Então eu acho que é um quadrinho muito legal pra gente pensar algumas coisas aí que andam acontecendo. Indico bastante o Sabrina, não tô sabendo se vai ser traduzido ou não, acho que deveria sim, porque eu acho que é um quadrinho bem legal. E se alguém souber se ele tá sendo traduzido, enfim, se alguém ouviu aí alguma coisa, por favor, avisa a gente aí nos comentários. Bom, depois do quadrinho, eu li um livro pro mestrado, desses que a gente lê um livro inteiro para escrever 2 páginas da dissertação. O livro que eu li então foi, eu tô pegando o nome dele aqui certinho, A Invenção da Natureza, a autora é a Andrea Wolff. A edição que eu li foi traduzida pela editora Planeta e o tradutor foi o Renato Marques. Essa é uma biografia do Alexander von Humboldt. Pra quem não sabe, existem 2 Humboldt. O nome ficou meio famoso, né? Humboldt, tem uma universidade, etc, etc. Mas eu acho que nem todo mundo sabe que são 2 irmãos, o Wilhelm e o Alexander. O Wilhelm era linguista, principalmente, e o Alexander era principalmente um naturalista, um explorador. Eles vinham de uma família que tinha muito dinheiro e que deu muitas possibilidades deles pesquisarem, estudarem, aprenderem, eles não tinham que se preocupar muito com o dinheiro.
E o Alexander foi um cara que viajou para a América do Sul, passou algum tempo na América do Sul, não no Brasil, e ele escreve muitos livros e muitos pensamentos, muitas coisas depois disso, que em grande parte foram importantes e influenciaram muitos processos de independência dos países da América Latina, criaram uma nova imagem da América do Sul em geral que mudou muitas coisas de muitas maneiras. O que eu achei, assim, eu precisava saber mais sobre ele, era um tema que eu precisava entrar na minha dissertação, então foi uma fonte legal. Mas eu tenho um incômodo com essa biografia porque ela é muito romanceada, o que não necessariamente é ruim se você quer ler esse livro por diversão. Eu acho que se você quer ler o livro por diversão, é provavelmente algo que deixa o livro até melhor, assim. Mas ela tem muitas frases de impacto. Ah, ele sempre sonhou com viajar, não sei o quê. E a gente não sabe isso, sabe? Então eu tive um incômodo, mas eu acho que esse incômodo meu com essa biografia se deve mais ao fato de eu estar lendo numa expectativa e num âmbito mais acadêmico do que necessariamente um problema do livro em si. Agora aprendi muita coisa que eu não sabia sobre o Humboldt. Ele é uma das pessoas que começa a pensar numa noção de ecologia, no sentido de as coisas estão relacionadas, se você poluir a água do rio, vai acabar com as florestas, vai não sei o que, vai não sei o que. Ele que começa... é uma das pessoas que começam a articular ideias nesse sentido de unidade da natureza e de preservação da natureza. O que é muito interessante, uma coisa que eu não sabia. E eu não sabia também o quanto ele tinha sido influente, né? O quanto a escrita dele teria sido influente no mundo da época também, né? E é bem curioso, porque ele é muito importante, muita gente quer ouvir ele falar e tá interessado nas ideias dele, ao mesmo tempo que ele se torna uma pessoa não grata ali entre os países da Europa, porque ele tá criticando o colonialismo, ele tá criticando todas essas coisas, assim. Então é uma relação muito ambígua também, né, ali com todas essas relações, assim. Então é uma figura muito interessante, assim. O livro, ele é grande, mas eu vou avisar vocês que quase metade dele é notas e referências e indicações de fontes e coisas assim. Então, no fundo, eu acho que no Kindle chegou a 52% a parte de texto, mais texto assim mesmo. O resto são essas outras informações adicionais, índice remissivo, coisas assim. Então, eu acho que era algo como 900 páginas a edição brasileira impressa, então de texto mesmo é umas 450. Bom, pessoal, é isso. Então foram esses os 2 livros que eu terminei na primeira metade de março. Ando estudando e escrevendo bastante também, então tenho lido, assim, menos livros inteiros e tal. Mas no fim de março eu volto, então, pra gente conversar sobre as leituras da segunda metade. Já tem umas coisas legais que eu terminei ou estou para terminar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.